Olá pessoal, boa noite. A gente está iniciando aqui a live em conjunto, né, o Que Ler Oficial e a Editora Luva, para a gente poder falar e discutir aí um pouco sobre os lançamentos que a Editora Luva vai fazer agora essa semana, né, vai fazer agora durante o Esquenta Horror Expo, aí em São Paulo, né? A gente está aguardando aqui só um pouquinho para começar a aparecer mais gente, começar a entrar mais pessoas. E já a Editora Luva já está online. A gente vai estar aqui conversando com a Carolina Mancini, que é uma das autoras de contos. Dentro, obviamente, das antologias, dessas 4 antologias, ela participa de 2. E aí eu vou aguardar só ela mandar aqui o convite para a gente poder iniciar esse papo que vai ser super bacana, falar sobre, né, mercado, falar sobre o que as editoras têm feito hoje em dia, né, principalmente a Luva, o que ela tem feito hoje, o que ela tem lançado no mercado, quais são os gêneros, né, que ela tem aí trabalhado. Vou colocar aqui, a Luva entrar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Só aumentar o meu som aqui que tá baixinho, pronto. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Léo. Eu não estou te escutando direito, ainda está um Não, pouquinho baixo. deixa eu ver se sou eu aqui. O meu já está no máximo. Tá me ouvindo agora? Perfeito, agora está perfeito. Ah, Tudo bom, Carol? tudo bom, Léo. Como você tá nessa segunda-feira? Tudo começando? Eu estou ótimo. Eu estava, inclusive, agora há pouco botando aqui em dia a minha leitura de um dos livros, né? Só para fazer inveja a algumas pessoas, eu estou lendo antes de muita gente aí um dos livros, uma das antologias que a gente vai conversar hoje. Nesse momento eu estou lendo Gothic, né? Mas já li outras 2 que depois a gente vai falar um pouquinho sobre. Carol, eu queria começar conversando contigo sobre Editora Luva, né? Assim, é importante a gente colocar na mesma página todo mundo quem é a Editora Luva, o que ela tem feito hoje no mercado, principalmente nesse mercado literário. A Lupa, ela é uma editora recente, né? Ela tá caminhando aí. Carol, Será que sou eu que falo baixo? Será? Vamos ver. Deixa eu tentar fazer uma alteração. Oi? pronto. E agora? Como tá? Perfeito. Dá pra ouvir? Tá caminhando aí para os 3 anos de mercado, né? Uma editora recente, mas o foco da editora Luva surgiu com publicação só de autores nacionais, né? E tendo esse interesse em trazer autores nacionais que falem sobre brasilidades, que se baseiem no Brasil para contar suas histórias, né? Não de uma forma nacionalista, a gente acha que a gente é melhor, não é isso. Mas de valorizar mesmo o que a gente produz enquanto inseridos dentro da cultura brasileira, né? Inclusive, um dos projetos da Luva, que começou na Luva e provavelmente ano que vem a gente vai divulgar mais esse projeto, falar mais dele, é o Incubadora de Sonhos, que é um projeto que visa patrocinar autores, principalmente periféricos, que não teriam condições de publicar. Então, a visão da Luva é essa, né? É dar essa oportunidade, dar esse espaço para autores brasileiros que têm a cara do Brasil mesmo. Legal, legal, legal. Isso aí né, obviamente, dando aquela força, né, principalmente para a nossa literatura, os nossos autores nacionais que ainda buscam sua entrada no mercado, muitos deles, né, reconhecimento também, espaço também, né? Sim. Até você me lembrou, recentemente eu estive na Odisseia de Literatura Fantástica e a Nikele Winter fez um comentário super bacana que eu trouxe para a vida, que ela falou o seguinte: a gente diz, quando a gente põe as nossas hashtags ou quando a gente faz nossa propaganda, a gente fala literatura nacional, mas a gente não fala de nós mesmos como literatura brasileira.
como se literatura brasileira fosse os outros, né? Fosse Machado de Assis, fosse Quem Ganha o Jabuti, e a gente é só nacional. Então, eu trouxe isso para a vida, que fala, não, nós somos literatura brasileira e nós merecemos esse título, né? E a gente está aqui trabalhando para que os autores que se dedicam a isso tenham mais espaço. Engraçado, você falou, realmente, eu nunca tinha parado para pensar. Eu realmente, quando eu faço algumas postagens, eu coloco como literatura nacional, ou hashtag literatura, hashtag nacional. Nunca realmente parei para pensar, é um bom pensamento para a gente poder colocar em prática, né? Puxar aí para a nossa brasilidade aí. Carol, e aí, esse projeto, né, hoje, como é que ele está, como você falou aí um pouco, né, do surgimento, como é que ele está hoje no mercado? E questão de consolidação, né? Eu acredito que a gente, apesar de tudo que dizem, né, eu acredito que a literatura brasileira, que é a literatura nacional, ela está ganhando seu espaço, ela está crescendo. O que a gente precisa fazer, enquanto autores e enquanto editoras, é a gente exigir mais de nós mesmos e a gente oferecer cada vez mais um produto com o máximo de qualidade que a gente puder. Né? É claro que a perfeição é algo muitas vezes inalcançável, não estou falando disso. Mas a gente, talvez no começo, tivesse muitos autores que se profissionalizaram, e aí eu digo, estudaram para isso e realmente querem fazer o melhor, eles não querem só publicar um livro, né? E o mercado também acabou trazendo aí, nos 5 anos atrás, 6 anos atrás, vários autores que só queriam publicar um livro. Então, o que aconteceu é que a gente teve um grande número de livros sem uma qualidade muito bacana. Então, o que a gente tem que fazer é correr atrás disso. A gente tem que mostrar que a nossa qualidade é muito boa, que a gente escreve muito bem, que nossos livros são muito bons. E isso faz com que o leitor continue consumindo literatura brasileira. Entendi. Uma coisa que você colocou agora aí que eu achei interessante, inclusive, até no meu trabalho a gente conversa muito sobre. A internet, ela meio que abriu espaço para as pessoas se autopublicarem, terem... Você tem um grande espaço e uma quantidade muito grande de publicações, né? E o que hoje, como a gente está meio que bombardeado por muitas informações de todos os lados, todos os dias, todas as horas, meio que hoje a gente procura uma curadoria, né? Pessoas que digam, olha, esse material é bom, esse material é legal, esse material vale a pena ser lido. Senão a gente vai acabar lendo muita coisa e acaba perdendo tempo também lendo. E eu acho que isso é legal, é uma coisa que a Editora Luva faz. Eu não tinha esse hábito por antologias, criei, inclusive, agora bastante com a parceria aí com a Luva. Agradecer também aí o Vitor Graziano aí por essa parceria, o pessoal do Marketing Entre Linhas também. E eu achei bacana porque eu não conhecia tantos autores como eu conheci agora nesses últimos 3 livros que eu li, e autores que quando você termina de ler, você fica, gente, eu não tinha o conhecimento de que existia uma literatura brasileira tão aprofundada, tão boa e que consegue te prender, né? Tanto é que a gente vem aí conversando, eu acho que eu comecei a ter acesso aos livros, acho que no dia 4, dia 5 de outubro, hoje é dia 14, 13, não, hoje é 14, né? Nem sei, mas hoje é 14. Então, assim, em 9 dias eu já estou quase terminando o meu 3º livro, que a editora vai lançar agora dia 17, o que mostra, na verdade, o quão bons são os contos, o quão bem trabalhado é esse material, e eu achei muito bacana isso. E eu queria conversar justamente com você sobre esses lançamentos, né? Vão acontecer agora dia 17 no Esquenta Horror Expo, aí em São Paulo. São 4 livros, e aí eu vou deixar a deixa para você, para que você fale um pouco aí sobre os livros também. E eu vou dar minhas opiniões sobre minhas leituras em cima. A questão das coletâneas, né, das antologias, a gente vê de 2 formas, né? Eu acho que a primeira é uma forma de quem nunca publicou, publicar. Né? Então, muita gente começa publicando em antologia porque
quer saber como é que é essa experiência de passar por um trabalho editorial, de uma revisão, de ter o livro físico em mãos. No caso dessas, que nós vamos lançar agora no dia 17, elas são antologias para apresentar autores mesmo. Então, a gente acredita, tanto que a Hora Morta, né, como a gente conversou, é a terceira edição da Hora Morta, que são os melhores contos da Hora Morta 1 e da Hora Morta 2, com mais convidados. E dentro desses convidados, a gente tem nomes de peso, a gente tem nomes de escritores de terror, né, mais consolidados no mercado e de gente muito nova. Porque a ideia das antologias é essa, é apresentar esses autores. Então, aquele que teve mais o seu estilo, que você gostou um pouco mais, você pode ir lá e procurar um livro físico dele, um livro só dele, ou outros contos, projetos na Amazon, né? Eu acho que o foco, no geral, dessas antologias é essa, mas talvez principalmente na Gothic, na Paralisia Somni e na Hora Morta. Mas eu não sei, né, como você quer falar de cada uma primeiro. Vamos falar de cada uma. Eu gostaria de deixar a funerária do seu Ico mais para o final, porque a gente conversou, minha cabeça explodiu quando você me contou todo quase o universo cinemático da Marvel, praticamente, um projeto muito bacana, né? E aí eu queria começar, então, vamos começar pela, sei lá, Hora Morta? Vamos. A Hora Morta, então, surgiu. Quando ela surgiu, eu não estava na luva ainda, né? A Hora Morta surgiu logo no começo. E a ideia era que os escritores escrevessem sobre contos que se passam na Hora Morta. A Hora Morta, então, seria às 3 horas da manhã. Tem eu não posso falar a palavra brincadeira, porque isso não é uma brincadeira, mas tem uma referência. Parece que com a hora de batismo, né, de Cristo, que acho que foi às 3 horas da tarde, então exatamente o contrário é a hora do demônio, é a hora da coisa ruim, é a hora dos fantasmas. E tem várias histórias, várias mitologias e lendas que falam sobre essa hora morta. Então, a ideia é que fossem contos de terror, contos, a maioria são contos um pouco mais curtos, né, mas que trouxessem um choque, que fossem... O que a gente busca quando a gente vai no conto de terror, né, quando a gente até faz uma avaliação, ou quando a gente faz uma leitura crítica, é se você vai sair daquele conto diferente do jeito que você entrou. Então, a nossa ideia é chocar, é tirar a pessoa um pouco do lugar comum, é surpreender. Claro que, dependendo do gosto, né, de cada um, funciona mais um conto do que outro. Então, teve uma seleção. E o Vitor acabou gostando bastante dos contos que foram enviados. E ao invés de fazer uma Hora Morta 1, na época, foi feito Hora Morta 1 e 2. Ao mesmo tempo. O Hora Morta, ele tem uma capa, até a gente comentou, é uma capa que não tem título. É uma capa que chama bastante atenção, aquela boneca. E ele acabou saindo bastante. E a partir do feedback dos contos que o pessoal mais gostou, aí a gente fez o Hora Morta 3 e convidou alguns outros autores para compor essa edição especial que a gente lança agora dia 17. Entendi. Carol, fala só mais um pouquinho mais perto, porque agora o som deu uma baixada. Vou ficar bem pertinho, então. Tá me ouvindo? Tô, tá perfeito. Tá. Então, a Hora Morta, eu acho que não tem muito mais que eu possa falar. Os contos falam por si só. Tem contos muito curtos, tem contos maiores, mas a ideia é ir mesmo para essa questão do terror de chocar e do horror de chocar as pessoas, de tirar ela um pouquinho do lugar comum, do lugar confortável, né? Então, mas eu acho que você também pode dizer melhor do que eu, assim, sobre como está a composição dos contos. Antes até de falar, eu vi aqui 2 comentários aqui que o pessoal escreveu. Sou um livro, diz que gosta, mas que pega para ele ou ela é o medo, né? E o Leonardo falou muito da questão das 3 horas, com referência ao filme do Exorcismo de Emily Rose, né? Que existe essa conexão é real, né? Que a Carol falou da questão das 3 horas da manhã, ter uma simbologia revertida, ou seja, ao contrário, batismo,
Morte de Cristo, enfim, que também é às 3 horas da tarde. E ela faz muito uma simbologia com, acho que para quem assiste filme de terror, quem conhece filme de terror, vê muito aquela questão da cruz invertida, né? Que inclusive foi um dos apóstolos, inclusive, foi crucificado dessa forma. E também faz essa apologia, digamos assim, ao sobrenatural maligno, né? O sombrio e tal. Eu dei uma olhada, na verdade foi o primeiro livro que eu peguei, porque eu já conhecia a terminologia, né, da Hora Morta, e fiquei curioso para ver o que as pessoas poderiam falar, porque não sei se você sabe, eu acho que tem muita gente que já deve ter passado por isso, aquela situação de acordar às 3 da manhã e não entender o porquê, né? E às vezes está muito conectado a isso, às 3 horas da manhã ter um véu fino entre o nosso mundo e digamos que o submundo, né? Se é que a gente pode chamar assim. E, cara, me prendeu muito. Teve especificamente 7 contos me chamaram bastante atenção. E é como você falou. São autores, tem autores já conhecidos, consagrados com prêmios, publicados, enfim. E tem autores que têm, na verdade, só participação em antologias, que é como você falou também. Antologia serve muito para o autor meio que estar no mercado, estar no meio, né? E foi bem bacana, a seleção de contos da Hora Morta foi bem bacana, porque varia muito, apesar de ser uma temática específica, as possibilidades são infinitas. Então, você via desde um sonho, passando por, né, abduções alienígenas, enfim, N coisas que me puxaram bastante, fiquei super empolgado com o livro, inclusive fiquei empolgado de ver as edições anteriores para conhecer também os contos que não entraram na edição especial, justamente por ter essa curiosidade. E até, assim, gente, deve ter sido muito difícil, eu acho que foi o Vitor, né, que fez a organização da festival, conseguir selecionar, apesar da quantidade de contos, ainda assim, eu acredito que deve ter sido um universo muito maior, né? E eu achei muito bacana. E aí, é como a Carol falou, esse livro é o primeiro dos 4 que a gente vai conversar aqui, que vai estar sendo lançado dia 17. Carol, eu vou pedir para que você entre local e hora, porque agora de cabeça eu não lembro. Mas se você também não estiver aí, a gente vai procurar daqui rápido. Tem sim. O lançamento vai ser aqui, para quem é aqui de São Paulo, né? A gente vai para tudo quanto é canto se tiver metrô. Então, você tem que descer no metrô e estar no lugar, né? Porque teve uma postagem agora, falava assim, o legal de morar em São Paulo é que você está 1h30 de São Paulo. Então, que a cidade é enorme, a gente, né? Então, se tiver metrô é mais fácil. Então, em frente ao metrô Guilhermina Esperança, é um bar que é um espaço cultural, que também tem um espaço para livros, que também é uma biblioteca, é tudo junto. Chama Eclipse Cultural. Fica na rua Astorga 621. Então, é em frente ao metrô Guilhermina, Eclipse Cultural, rua Astorga 621. Facinho de chegar. Como o esquenta ele é no meio da semana, porque na sexta começa a Horror Expo, né? Então, o Vitor já vai estar na sexta-feira na Horror Expo de meio-dia, né? Eu vou para lá no sábado e no domingo também. Então, o esquenta é um momento da gente se encontrar antes, até para a gente se afinar, para a gente se conhecer os outros autores, e aí também vender os livros com desconto, para quem está interessado, né? A gente lá consegue fazer com preço bem bacana também. E então é isso, em frente ao metrô Guilhermina Esperança, da linha vermelha, rua Astorga 621. E o legal do evento é porque, como você falou, ele é um pouco mais intimista, digamos assim. A gente está falando do Horror Expo, que é enorme, né? Um espaço gigantesco, e ali você vai ter contato, não só para quem é leitor, você vai ter contato direto com o autor que escreveu aqueles pontos, você vai poder sair com o seu livro autografado, com as dedicatórias necessárias, e também, obviamente, por ser um lançamento, como você falou, também vai ter uns descontinhos ali que o pessoal pode conseguir comprar o livro, né, com um valor ainda mais acessível, né? Sim. Carol, vamos para o próximo. Qual é o próximo que você quer falar? Vamos falar de Paralise Somni.
organização da Morgana Alessandra. A Morgana Alessandra, conheci ela pela Berst, né? Ela organiza várias antologias, ela tem um livro recente também sobre bruxas, ela tá na Horror Expo. A Morgana, ela tem um trabalho super, super bacana, assim, de paixão pelo horror e pelo terror mesmo. Tem um blog muito legal, Literamina, que ela dá várias dicas, fala várias coisas bem bacanas. E aí a Morgana Alessandra e o Vitor combinaram esse tema, né, da paralisia do sono, e abriram para a gente submeter os contos, para a gente enviar contos que falassem sobre a paralisia do sono. Eu acho que o mais legal é que, assim, a regra era, tem que ser de terror, né? Tem que assustar e é da paralisia do sono. Como cada autor trabalhou isso, foi muito livre, né? Ela não deu um enredo, não deu uma amarra, né? Ela deu tema e falou assim, quero que vocês me surpreendam. E aí a gente tentou, né? Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a conversar com a Luva, né? Que eu comecei a trabalhar com eles. Também mandei o conto para Paralisia do Sono, a Morgana gostou. Li alguns, não consegui ler todos ainda, tô atrasada, mas vou ler todos. Mas do material que a gente tem, a temática já é uma coisa incrível, né? Porque, assim, para quem já teve, para quem nunca teve, mas imagina como deve ser. É uma coisa que é muito legal quando a gente fala, é sobre paralisia do sono. O olho do pessoal chega a brilhar. A gente não sabe se é de medo ou se é de curiosidade, né? E então teve realmente essa questão a gente não, a Morgana não focou nessa questão da brasilidade enquanto assunto, né? Mas acredito que o filtro que ela fez, né, é sempre voltado para esse de publicar autores com um conteúdo bacana, que tivesse algo a acrescentar e abrir portas para autores. Opa, deu uma falhadinha aqui. Carol tá processando aí. Opa, voltou. Voltou. Você estava falando da paralisia do sono, né? Só para o pessoal. Primeiro, para o pessoal entender, você falou da Morgana ser associada à Berst. Explica para o que é a Berst. A Berst, Associação Brasileira dos Escritores de Romance, Suspense de Romance Policial, Suspense e Terror. Então, é uma associação fundada pela Cláudia Lemes, hoje o presidente é o Tito Prates. E o Tito Prates, ele é só o embaixador da Agatha Christie no Brasil. Ele é só isso, né? Só tem 2 no mundo e o Tito Prates é um. Então, é só isso que o Tito faz. E, Oi? Depois dessa, não precisa. Depois dessa credencial, depois dessa carteirada, não tem mais o que dizer, né? Não. E aí a Berst é uma reunião, né, uma associação de escritores que já publicaram algum conto ou romance de um desses gêneros, né? Então é um lugar onde a gente troca informações, onde o pessoal se junta para fazer evento, para fazer feira, né? É isso, uma associação de escritores de terror, de suspense e de literatura policial. A Berst. Entendi. E, a gente estava falando, né, de paralisia do sono. O que eu acho, foi um dos também que eu já terminei de ler. Estou até procurando aqui, porque eu sei que eu separei o nome de quase todo mundo aqui. Tem uma lista enorme aqui que eu fui escrevendo e fui tentando separar aqui os nomes. Bom, enfim. Paralisia do sono, eu acho que uma das coisas que mais brilha os olhos das pessoas, como você falou, é que ela ainda é apesar dos nossos avanços, né, na ciência, na medicina, enfim, ela ainda é um tema que divide as pessoas, né? Ele é um tema que tem a sua cota de explicação pela ciência, pela medicina, mas também tem a sua cota de explicação, né, pela crendice popular, digamos assim, pelo folclore, né? Tanto pela medicina, que é aquela questão, o que eles explicam, né? Eles explicam que, para quem não conhece o que é paralisia do sono, é aquele momento que você acorda, você está consciente, você tem ideia de que você está consciente, está vendo tudo na sua volta,
à sua volta, mas o seu corpo não responde. Você tenta falar, você não consegue. Você tenta se mover, você também não consegue. Então, assim, é como se você estivesse completamente paralisado por alguns instantes. A medicina ela explica que, na verdade, é tipo um susto, digamos assim, no momento que você acorda. É o seu corpo acordando, mas seu cérebro entendendo que você ainda pode estar dormindo, né? Que existe uma forma de paralisia do corpo que quando evita que você acabe se machucando por causa dos sonhos, muita gente se move e tal. Imagina, se você se move já tendo essa defesa, esse mecanismo de defesa do corpo, imagina se você não tivesse. Isso pode acontecer tanto você acordando, né, como você indo dormir minutos antes de dormir, enfim. E a crendice popular, obviamente, né, pela história da humanidade em si, era que tudo era depositado nas crenças de deuses e demônios, enfim. E existe uma crença de que a sensação de que tem uma pessoa em cima de você, sentado geralmente, né, que aí aqui no Brasil tem a pisadeira, né? E aí, o que eu achei legal, eu já li, eu li ele todo, essa antologia. O que eu achei legal, como uma coisa que você colocou, realmente não existe uma prisão, digamos assim, na questão da brasilidade, você fica livre, né, para falar sobre o tema. E, inclusive, ele varia muito. Assim, na minha compreensão, ele não ficou só preso no terror em si, nas situações que acontecem. Pisadeiro, o Henrique está falando aqui também. O Henrique também leu o livro, já colocou, inclusive, colocou resenha dele hoje. Quem quiser dar uma olhada lá no Instagram do Henrique, tem resenha do Paralisia Insônia. Então, assim, na verdade, eu não sei nem mais o que eu estava dizendo, me lembra? E os contos não ficaram amarrados e nem amarrados só na brasilidade do terror. Sim. O que eu senti, na verdade? Eu senti que ele não fica preso só no terror, como eu estava falando, mas ele vai também um pouco para o lado da ficção, né? Eu já tenho um pouco mais de idade, apesar dessa cara de novo, e eu assisti muito, por exemplo, Twilight Zone, que é o Além da Imaginação. Existia umas séries que passavam na Globo na década de 80, ligados a terror, que era do Steven Spielberg. E eu fiz essa conexão tanto no Twilight Zone, né, que tem década de 70, 80, como também alguns episódios do Contos da Cripta, que também é da HBO, de 1990, 91, 95, enfim. E isso eu achei bacana. Você não está preso, você não está alinhado somente a um fato de ser só o terror, mas sim você tem a possibilidade de viajar na maionese, digamos assim, de poder ter asas à sua imaginação, e isso é legal. Você conseguir permitir que o autor tenha essa liberdade de criar, que eu acho que quando ele tem isso, ele ganha muito mais peso até as histórias. Eu acho isso muito legal, é uma coisa também que eu tenho percebido que a Luva tem feito. Vamos para o próximo? Vamos falar de Gothic. Todo seu. Gothic, ele é organizado pela Camila Raikatsu. A Camila, ela também organiza várias antologias. Ela tem até uma antologia em homenagem ao Lukács. Eu não sei se eu falei direito o nome dele, Francisco Lukács. Ela escreveu, sei lá, mais de 70 livros, mais de 100 livros sobre aquelas fantasias de terror, aquelas histórias de terror bem curtas, né? Então, a Camila, ela organiza bastante, ela tem bastante experiência. E aí, ela, junto com a Luva, combinou de fazer essa antologia que é a Gothic, uma homenagem ao do século XIX. Então, a ideia é trazer aquela ambientação de Reino Unido, século XIX, enquanto temática, enquanto clima, e até as criaturas mesmo, dessa literatura que ficou muito conhecida, né? Que é influências até hoje pra gente enquanto série, enquanto, sei lá, movimento da cultura gótica e um monte de outras coisas. Mas o Gothic, ele tem essa vontade não, essa missão, eu acho, de trazer essas referências enquanto clima da história.
né? Não necessariamente que elas precisassem se passar na época vitoriana e tudo mais, né? Os autores tiveram aí a sua liberdade de criação e a Camila fez o apanhado desses contos junto com a organização do Vi. Eu acho que o bacana também da gente falar da Gothic é que ela estreou dentro da Luva essa questão de o que a gente comentou, né, até dos Penny Dreadfuls, né, que são esses contos de terror rápidos, como moedinhas que você dá para você saciar seu desejo por esse terror, por essa... Porque a gente gosta de terror, é muito legal o público de terror, né? Porque é o público que ele não liga para quem escreveu, ele não liga se você é rico, se você é pobre, que classe você é, onde você mora. Ele quer se assustar com a história. Ele quer se surpreender com a história. O público de terror é mais bacanas com quem eu já topei na minha experiência, né? Então, eu gosto que ele quer ser apresentado para esse público. E, novamente, a gente tem, que a gente já conversou, né, alguns escritores mais conhecidos, outros mais novos, e ele é ilustrado, né? Todos os contos são ilustrados, a gente tem 2 ilustradores, o Nalon e o Rafael Danezin. Se eu falei o nome dele, ele vai ficar errado, ele vai ficar bravo comigo, mas acho que eu falei certo. E eles ilustraram, então, é uma antologia que tá muito bonita, ela tem um primor muito grande, né, enfim, para que a experiência seja completa, com os contos, com a atmosfera, com o material, com o livro físico, né? Tá, foi uma experiência muito bacana também. E aí, a gente já lançou a Gothic no Rio. Então, a Gothic foi lançada na Bienal do Rio agorinha. Vendeu super bem, pessoal. Então, agora é o lançamento em São Paulo. Na Horror o lançamento de São Paulo, agora dia 17. Entendi. Eu achei até que estava junto com os outros que ela não tinha lançado, mas então ela já lançou na Bienal. É que a gente aqui no eixo, né? A gente está tendo muito esse hábito de fazer lançamento Rio e lançamento São Paulo, porque aí a gente consegue, de uma forma ou de outra, alguém sempre está se deslocando para um desses dois, né? Para uma dessas 2 capitais. Então, isso já é um hábito quando a Luva lançou Rio Vermelho também, que é uma antologia muito legal, e fala sobre a época da escravidão, mas tem uma parte aqui que vai falar sobre esse preconceito contra religiões de matizes africanas dentro de uma pegada de terror também, é uma coisa muito legal. A gente fez a mesma coisa, então teve o lançamento em Rio e teve o lançamento em São Paulo. Mas o Gothic já está, então, disponível no site, se alguém quiser comprar, ou ainda não? Tá disponível no site. O nosso site também está entrando numa fase de alteração. O novo layout está ficando um arraso. E quando estiver pronto, vocês vão se surpreender. Vai dar uma grande mudança que está vindo aí. Coisa boa, coisa boa. Falando de Gothic eu ainda não terminei. Eu né? Eu pretendo fazer primeiras impressões, mas eu acho que vou acabar fazendo a resenha, porque eu já estou com 70 e poucos % dele lido. Comecei ontem, praticamente. Nossa. E olha que assim como todo mundo, eu trabalho 8 horas, tenho deslocamento no carro, então assim, o tempo realmente não é tão... eu não tenho tanto tempo disponível e ainda assim consegui avançar bem na leitura. E o que me impressionou muito em Gothic, eu estou apaixonado por Gothic, confesso, fã de carteirinha, porque eu sou muito apaixonado pelas histórias, como você colocou, de terror do século XIX, né? Século XVIII e XIX. E aí, o que eu acho bacana do Gothic é justamente a ideia, não é nenhuma releitura, mas a possibilidade de você revisitar alguns dos personagens clássicos da literatura de terror, horror, principalmente desses séculos, né? Eu sei que eu já passei por Frankenstein, eu acho que eu estou agora da Ilha do Dr. Moreau, já vi Drácula, eu acho que eu já vi Drácula, agora não lembro, mas enfim. Já passei por um que era muito parecido com Jack o Estripador, não sei se era exatamente. Enfim, e a forma de escrita, Dorian Gray,
aquele conto do Dorian Gray, eu fiquei assim, eu li ele no carro, dirigindo para o trabalho. Obviamente não dirigindo, mas de fato foi. Né, antes que eu receba tudo agora aqui. Não, na verdade, eu parava no sinal. Então, assim, eu parava no sinal, o Kindle estava aqui do lado, eu puxava o Kindle, conseguia ler uma página, voltava a dirigir e consegui fazer. Obviamente, trânsito, essas coisas a gente consegue, né? Então, assim, aquele conto do Dorian Gray ficou muito bom. Fiquei muito. Eu sou apaixonado pelo gótico, gente. Vale muito a pena. Eu acho que, assim, todos os 4 livros, na verdade, têm as suas particularidades, seus pontos interessantes que divergem, ou seja, você não vai comprar um livro e eu vou comprar, são 4 antologias, né? Então, assim, quando você fala de antologia, são contos. Eu não vou comprar 4 livros de contos lá e vou ficar de saco cheio lendo conto. Não, porque são temáticas diferentes, abordagens diferentes, formas de escritas diferentes, e, inclusive, de mesmo autor, escrito de forma diferente em cada livro. Então, assim, é um negócio impressionante, é um negócio, assim, fora da caixinha, digamos assim. E, Carol, queria agora falar sobre o grande responsável pela minha cabeça explodir, o Nectar do Seu Ico, que eu ainda não li, vale salientar que eu ainda não li, e minha cabeça já explodiu antes de ler. Mas Ele falava, meu Deus, eu fiquei muito confusa, mas aí foi. Eu acho que a ideia é causar, né? Mas vamos lá. Vamos do começo. O AT Sérgio, o livro do AT tá no Wattpad, por enquanto, se chama Eles, tem sei lá quantas milhares de leituras. E esse livro vai ficar só mais um pouquinho no Wattpad, porque ele lança... provavelmente no começo do ano que vem, se eu não estou enganada, pela Luva, que é o Eles. Já estão falando aqui que adorou o Senhorico. Aí o Sérgio teve a ideia do Senhorico, que é, na verdade, o dono de uma funerária, e ele também é o responsável pelo tratamento dos corpos antes pro velório, né? Desde o embelezamento, a preparação, a limpeza, tudo mais. Só que o Senhorico, além de ser o preparador, eu não lembro o termo técnico agora, gente, desculpa, mas além dele fazer essa preparação nos corpos, ele também conhece muito de ocultismo e de feitiçaria, e ele utiliza esses corpos, ou essa energia vital, para conseguir algumas coisas, ou a favor de algum cliente dele, ou a favor dele mesmo, porque ele tem uma ambição. E não é spoiler, eu posso falar que parte dessa ambição tem a ver com mundos paralelos. Então, o Vitor e o Sérgio conversaram, né? Que seria uma coletânea de contos, e cada conto de cada dissesse uma parte do Senhorico. A gente, então, iria conhecendo esse Senhorico e essa funerária através desses contos. Bom, o negócio explode quando o Vitor me chama, porque nós vamos lançar na Horrorex, junto com a funerária do Senhorico, o nosso próximo selo de fantasia sombria, que é Onyama. Onyama significa eclipse em Guarani. Então, Onyama é um mundo sombrio, é algo como um umbral, e a gente apresenta Onyama através do livro A Funerária do Senhorico. Então, eu abro o livro e eu encerro o livro falando sobre Onyama. E o que o Senhorico e mais alguns personagens desses contos têm a ver com esse mundo paralelo, com esse umbral, esse lugar que se transforma, que se transmuta. Então, é uma coisa muito louca. A gente abre os contos com um texto do Charoni, que é um escritor, assim... eu gosto muito do César Charoni, do que eu já li dele. Ele é... Sabe aquela pessoa que escreve difícil, mas é lindo? É isso, é uma coisa maravilhosa. Então, a ideia mesmo é criar uma confusão, porque essa história, ela tá na névoa, ela tá
dentro dessa perspectiva do mundo sombrio, imagina uma arte barroca que, dependendo da luz, você vê uma parte. Então, a ideia que a gente queria passar era um pouco isso. E conforme os contos vão passando, você vai revelando ali alguns detalhes da funerária do senhorito de Oyama, e no final tem um negócio que eu não posso falar. Agora eu não posso falar, não. Mas é isso. É uma loucura. Como eu falei, uma coisa que eu gostei muito, né, de estar trabalhando com a Luva, é essa nossa abertura de criação. Então, assim, a gente cria primeiro e depois a gente enxuga o que não está dando certo. Né? A gente dá asas para o autor, inclusive nas antologias ou para os autores de livros solos. Eles têm asas, eles têm liberdade para criar e a gente acerta o que precisar depois. Né? Não tem um cerceamento, não, você não pode escrever desse jeito, você não pode usar tal termo. Né? Fazendo só, já que a gente está falando da Luva, né? Fazendo um parênteses aqui, a gente vai lançar também na Alvorex por um livro solo que chama Fúria Cyberpunk, do Peter Laruga, né? Foi postagem hoje, né? A gente acabou de divulgar. É um livro que se passa no Rio de Janeiro recente, meio pós-apocalíptico, e é tipo meio Mad Max, assim. É uma coisa muito doida. Então, a Luva incentiva isso. Ela incentiva que o autor crie, que o autor tenha essa liberdade. Depois, a gente, o que for preciso, vai trabalhar, vai acertar. Mas nunca no sentido de fazer com que o autor escreva de um jeito que é o dele. E isso é muito forte no Senhorico também. O livro já está falando aqui que realmente é como você falou, né? A gente vai conhecendo mais do Senhorico conforme o livro vai se desenvolvendo, e ela está dizendo que quer o novo aí que vai lançar. Engraçado, uma coisa que você falou e que eu acho, e que eu nesses poucos dias que a gente conversa, né? A gente tem eu, você, Bianca, o que eu venho conhecendo um pouco também da editora Luva, eu tenho percebido, na verdade, meio que um movimento, digamos que, não sei se vai ser correto o que eu vou dizer, mas é meio que um movimento contrário ao que provavelmente editoras mais comerciais elas teriam. Elas vão se preocupar primeiro se aquele livro vai conseguir ter uma vida, digamos assim, no mercado, né? Então, realmente é todo feito um projeto de estudo, impacto, papapá. A editora Luva, na verdade, ela vai se preocupar inicialmente com a criatividade, com a possibilidade de que você entregue um material que vá surpreender o leitor, né? E não o fato de que vou fazer isso aqui porque ele é muito, meio que uma receitinha e eu sei que vai me garantir. Obviamente, estamos falando de negócio. Então, a gente sabe que a gente precisa não só entregar algo bom, mas precisa também sobreviver no mercado. E o que eu acho interessante é que, na verdade, o foco da Luva, inicialmente, ou pelo menos é isso que eu tenho sentido, ele é muito na criatividade, na possibilidade de entregar algo para o leitor que seja capaz de surpreendê-lo. E como o Vitor está aqui assistindo a gente, ele colocou aqui, né? Nosso país é continental, então temos muito da nossa cultura. E, Vitor, você tem razão, a gente tem um país muito, né, grande, vasto. São vários países dentro de um único só, e quando a gente e não estamos falando só de regiões, a gente está falando que mesmo dentro de uma região a gente tem diversas possibilidades, diversas infinidades que podem ser exploradas, e eu acho que isso é uma coisa que é feito bem pela Luva, pelo que eu li, e que eu espero que realmente assim continue cada vez mais explodindo minha cabeça, eu acho que explodindo a cabeça de várias pessoas de forma figurativa, por favor. Como a gente conversou, ele contou um pouco dessa história do Senhorico, eu fiquei assim, meu Deus! Gente, eu já tava doido já, e fiquei louco para ver. E, só lembrando, né, Carol, esses livros, eles vão estar... o Senhorico vai ser lançamento? Lançamento. O único que a gente lançou, mas é lançamento em São Paulo, é o Gótico. O resto tá chegando agora pra gente, dia 17. Dia 17. Vamos lá de novo para lembrar todo mundo. Vamos, dia 17, 7 horas da noite, em frente ao metrô Guilhermina Esperança, linha vermelha.
É Rua Astorga 621. É Eclipse Cultural Bar e Café. É um espaço bem gostoso, tem uma comida boa, né? É um lugar para a gente se sentir à vontade de conversar sobre esses projetos, né? E fazer o nosso esquenta Rorex, porque a gente sabe que a feira é uma loucura. O Vitor disse que sempre buscamos trabalhar com pautas minoritárias com bastante crítica social. Essa é uma outra questão também que eu esqueci de falar. Será que a gente tem tempo? Se eu falar rapidinho, né? Vamos lá. Uma preocupação. A gente começou na live, quando eu falei da luva, eu falei do Incubadora de Sonhos, né? Que é uma oportunidade de fazer uma publicação para autores que não têm, às vezes, condições ou de situações periféricas e tudo mais. E aí também a gente fala sobre brasilidades, a gente não está falando desse nacionalismo, desse patriota e de falar que a gente é melhor que os outros, mas sim de dar abertura para todas essas possibilidades de Brasil. E quando a gente fala de minorias, a gente fala de minorias, eu nunca sei se eu posso usar esse termo, mas é de minorias representativas, né? Então, assim, elas não são minorias enquanto minorias de fato, mas elas são representadas de forma maior. Então, a Luva tem essa preocupação, tanto que o edital que está aberto agora, o melhor do terror nacional, que a gente está com o edital aberto até dia 20, que é para o pessoal mandar contos de terror e horror que se passem no Brasil. E lá a gente colocou claramente no edital que nós gostaríamos, né, porque ninguém tem obrigação de nada, mas nós gostaríamos, nós pretendemos ver nessas submissões de contos histórias com personagens que não são o homem branco hétero que a gente sempre vê de classe média alta. Tá? A gente quer, o Vitor usou o termo, empoderamento social, a gente quer empoderar essas pessoas através da literatura. Né? Quando eu trabalho com educação, e aí eu não vou citar um termo da literatura, mas um termo que foi muito forte, foi o lançamento do Pantera Negra, eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de cultura negra, assim, que a coisa linda que foi ver essa juventude podendo se inspirar em mais alguém além do Super Choque, né? Então, a gente precisa disso enquanto todas as culturas, todas as etnias e todos os locais, e a gente precisa fazer através da nossa literatura, porque a literatura tem a capacidade de causar empatia, de fazer a gente se colocar no lugar do outro, de mexer com a gente, que é incrível, né? Então, a gente precisa disso na nossa literatura, precisa que as pessoas leiam e possam se ver nessa literatura, e quem não se vê, possa enxergar o outro através dessa literatura. Acho que é isso que a gente busca. Tem até um livro, o Redian deve estar na Horrorx, que também agora na quinta, que é Gótico Suburbano. Ele escreveu, são contos de terror, que se passam em lugares do Rio de Janeiro que dificilmente você tem uma história de terror. Então, assim, no trem, no Rio de Janeiro. Uma das minhas histórias favoritas é uma história de terror que se passa dentro de um boteco. Sabe boteco? Tem em todo lugar no Brasil. Tem aquele botequinho, tem aquele tiozinho que vai todo dia lá tomar a sua beitinha. Tem o mesmo tiozinho que vai trocar uma ideia. Esse boteco é a nossa versão da tabacaria, né, do Fernando Pessoa. E aí ele tem um conto de terror meio Lovecraftiano e, que se passa no boteco. Isso é genial, né? E é isso que a gente quer mais. E é isso que a gente vai continuar tentando fazer com os nossos livros. É incrível, é um trabalho. E é um trabalho incrível e eu acho que a gente não poderia encerrar de outra forma essa live, que é falando exatamente sobre isso, em uma época em que a gente precisa levar ainda mais em um mundo globalizado, digamos assim, a gente levar o conhecimento vou usar um termo, mas não sei se seria o correto, do regionalismo, do local, daquilo que não está tão em destaque, tão em evidência, e que muitas vezes não é visto, ou quando é visto, simplesmente passa pelos nossos olhos e a gente acaba não absorvendo algumas das suas particularidades. E isso é perfeito. Desculpa, é que para a gente enxergar, a gente precisa rever, né?
da primeira vez que você olha, você não olha. A partir de você rever essas cenas, sei lá, através da literatura, do cinema, da TV, enfim, você passa a enxergar de fato que essas coisas existem, né? Exatamente. E aí eu queria deixar aqui os meus parabéns ao Vitor, a todo mundo que faz aí a Editora Luva, por ter esse olhar diferenciado na produção dos livros e que muitas vezes não chega a conhecimento do leitor, porque o leitor pega aquele livro, lê, ok. Mas eu acho que é importante, sim, o leitor ter esse conhecimento, porque ele passa a ter mais, ele passa a se empoderar para defender também a marca, digamos assim, a editora e tudo que é feito por ela. Carol, muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente está com 51 minutos de live, eu acho. E é incrível, a gente conversa e é uma coisa que um assunto puxa outro, mas eu estou aqui triste por não poder estar aí na quinta-feira, no lançamento, no dia 17. Queria muito estar presente, então, por favor, eu vou fazer de você a minha embaixadora, né? E eu queria agradecer mais uma vez, Carol. Obrigado, Luva, por essa oportunidade de ler esses contos maravilhosos e que eu espero que a gente consiga levar cada vez mais a um maior número de pessoas esse trabalho maravilhoso que é feito por vocês. Eu agradeço você ter topado, agradeço por estar aqui numa segunda-feira muito louca, depois de ter pegado o trânsito, conversado com a gente. Agradeço em nome do Vitor também por estar com a gente, por ter aceitado a Luva na sua vida e tão forte nesses últimos dias, né? De estar acompanhando a gente, divulgando e curtindo o trabalho. Enfim, a gente só tem a agradecer a galera que ficou na live. A gente sabe que de segunda-feira a vida é uma loucura, mas todo mundo que está junto com a gente, vamos levar a literatura, vamos fazer a literatura cada vez mais. É isso que a gente quer, né? Isso mesmo. E vamos lembrar mais uma vez, quinta-feira, dia 17. Então, vou fazer os dois, ó. Quinta-feira, dia 17, 7 horas, em frente ao metrô Guilhermina Esperança, Rua Astorga 621. Alguém no começo da live disse que passa por lá sempre, então pode falar que é um lugar legal, que é muito bonitinho, tem uma energia muito boa também, vai ter lá, Leonardo, é um espaço bem bacana. E na Horror Expo a gente vai estar na mesa 3, então sexta-feira na Horror Expo quem vai estar lá com a gente, o Vitor vai estar lá, claro, sempre, né? E no sábado e domingo eu encontro vocês lá também na Horror Expo mesa 3. Perfeito. Carol, mais uma vez, obrigado a vocês que ficaram aí com a gente. Eu espero que tenha sido legal e a gente vai combinar. E depois eu vou combinar com a Carol para ver se a gente volta mais vezes aqui para ter esse papo de literatura aqui com todo mundo. Tá bom? Vamos sim, vamos sim. Obrigado, hein? Boa noite. Todo mundo descanse. Excelente semana. E quinta-feira e sexta lá marcando presença. Tchau, Léo.